Iluminuras está de volta, desta vez na nossa conversa de toda semana, com um profissional do direito que é apaixonado por literatura. Hoje nós vamos conversar com o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, conferencista, advogado militante na área constitucional e eleitoral. Estamos falando do ex-ministro Torquato Jardim, a quem agradecemos, antes de mais nada, a presença aqui na TV Justiça. Tá certo, obrigado. Há uma referência básica, inclusive, nós conversamos antes da nossa entrevista hoje, que é com relação a autores muito específicos que, não só pelo seu valor literário, eles também lhe chamam a atenção, pelo que eu entendi, pelo fato de que há uma aplicação na própria técnica do direito. Seriam autores de uma geração bastante específica, Steinbeck, Hemingway, entre outros autores daquela geração. Qual essa influência específica que eles exercem nesta possibilidade de casar o direito com a literatura? Eles são escritores fortes, personagens fortes, homens e mulheres determinados, que com poucas palavras fazem a cena forte, faz o personagem forte e faz o diálogo expressivo. Então, essa capacidade de síntese que o contista desenvolve influencia a técnica do direito, porque quanto mais objetiva a linguagem do advogado, quanto mais claro e preciso o fato, quanto mais bem posto o argumento, melhor a sua chance de convencimento. É uma referência interessante aí no caso, porque muitos deles eram jornalistas, inclusive, o próprio Hemingway desempenhou papel importante como correspondente de guerra, inclusive. Essa concisão jornalística, então, utilizada de uma certa forma no conto, ela também é algo que pode ser utilizado com precisão na técnica do direito, então? Sem dúvida. Hemingway, quando um século atrás foi trabalhar no New York Times, ouviu do famoso diretor de então essa expressão, né? Que me recordo sempre: escrever é cortar palavras. Por isso, na primeira versão do Velho Mar, ele escreveu 1.500 páginas datilografadas. E o livro terminou com 250 ou 240 páginas datilografadas. Ou seja, ele foi cortando o excesso, foi sintetizando, foi encontrando vocábulo. Né? Muitas vezes, talvez que o pensamento não esteja claro, talvez que o vocabulário não seja suficientemente extenso, alguém termine por escrever algo em 2, 3 ou 4 linhas, que uma palavra só, ou 2 palavras, reforçam a ideia, ou exprimem a ideia melhor. E a outra vantagem do contista é que ele não usa muito adjetivo, ele encontra o substantivo, ele encontra o verbo. Ele não precisa do adjetivo para oferecer a ideia substantivo e não precisa do advérbio para qualificar o verbo. Então ele é direto, ele é conciso. Esse poder de síntese de determinadas obras que já se tornaram clássicas, com verdades universais, isso também é um recurso que pode ser plenamente aplicado, desde que feito com precisão, para descrever determinados fatos que estão sob julgamento. Pode, o recurso de literatura, no caso concreto, é muito rico. Agora, é um recurso muito perigoso, porque você pode tomar uma frase de aparente universalidade, ela fica fora de contexto, ela fez aquele sentido universal, naquela obra do século XIX, naquele confronto social francês, o terceiro Estado procurando espaço, a monarquia querendo voltar, em contraste com a República, guerra civil, greve, sindicato. Quer dizer, aquele momento de história, no caso concreto, dificilmente se repetirá. Então, enriquece, seja qual for o magistrado, vai mostrar erudição, mas pode mostrar cultura. É uma distinção muito importante, erudição e cultura. Nós estamos numa biblioteca, eu posso citar todos os livros que estão aqui, é erudição, eu tiro a listagem do computador. Cultura é fazer uso disso para a situação concreta no Brasil, no ambiente social de hoje, do país, e no caso concreto, em decisão. O recurso à literatura para a citação é muito interessante, mas é muito complexo e raramente, ouso dizer, raramente reforça o argumento jurídico. É importante a chamada leitura inteligente. Eu vou citar aqui um exemplo sobre o qual conversamos, inclusive, pegando o caso de Hemingway, por exemplo, pegando 2 obras dele. Por Quem os Sinos Dobram, que tem um contexto da Guerra Civil Espanhola, que talvez seja um pouco mais conhecido, genericamente falando. E temos uma outra obra que é O Sol Também Se Levanta,
que é uma obra relativamente simples de se ler, embora de uma complexidade psicológica grande, mas que tem também um contexto muito específico. Um leitor desavisado que lê aquela obra e que não sabe que se trata de um contexto bastante específico da Paris e Espanha também, de escritores da chamada geração perdida, no Entre Guerras, pode não entender muito bem do que é que está se falando ali. Nesse sentido, é importante a procura pelos clássicos e a própria pesquisa a respeito do que se trata aquela obra? Ou isso é perigoso também? Não. Compreender o livro do seu momento, na sua razão de ser, é uma das formas de interpretação. Né? Projetar ou não a vida pessoal do escritor sobre tal ou qual livro, sobre sua obra, como muitos fazem com Proust, projetando seus problemas pessoais e de família sobre a busca do tempo perdido, assim tem outros autores de outros livros. Né? Com Hemingway se faz muito isso, com Steinbeck, o Fitzgerald fala de uma mesma geração. Agora, o que eu acho interessante, nos dois livros que você citou, é que eles podem ser lidos num contexto universal. Né? A Guerra Civil Espanhola, como posta naquele livro, o drama do personagem central, Robert Jordan, ela é a Síria de hoje. Okay? Ela é o Egito de hoje. Ela foi a Algéria do ano passado, ou a Líbia do ano passado. E tem um contexto universal. De Senhor Surazes também, porque é uma geração que pode ser perdida dos anos 20 e poucos, mas pode ser a geração perdida de 68, 72, que contestava o Estado e não sabia o que fazer. E é interessante, o que aconteceu com essas duas gerações? Depois que amadureceram, ficaram iguais aos seus pais e seus avós. Porque Hemingway e Steinbeck, aqueles contestadores, nos anos 30, foram para Hollywood escrever texto de Fitzgerald, escrever texto de cinema, porque era onde estava o dinheiro. Assim como a geração contestatária de 68, 72, a minha geração, eles foram os grandes economistas, especuladores de Wall Street na geração Reagan. Então, eu acho que os dois livros, independentemente do leitor conhecer o drama peculiar da Guerra Civil Espanhola de 36, ou a circunstância dos apátridas, que sem ter o que fazer em Paris vão buscar alguma excitação no Festival São Firmino em Pamplona, pode ser visto numa compreensão universal. Veja a situação da Espanha de hoje. 52% dos jovens entre 18 e 30 anos de idade não têm emprego. Então é uma geração perdida também. Fizeram universidade sem propósito. O que faz a universidade se prepara para o trabalho. Onde é que ficam os sonhos? Os sonhos têm que ser abandonados porque não tem o que fazer. Então eu acho que essa universalidade dos dois livros que você citou permanece, independentemente da intimidade que alguém possa ter ou deixe de ter com as circunstâncias do mundo da época. Ministro, alguma recomendação de leitura para os estudantes e mesmo para os profissionais de direito? Provavelmente a maioria dentro desses autores clássicos, não? Não, em língua portuguesa, porque hoje em dia tão poucos conseguem dominar a língua estrangeira, lamentavelmente. Você sabe que no Brasil são 200 milhões de habitantes, menos de 10% conseguem dominar a língua inglesa, por exemplo, que é a língua universal. Então, em língua portuguesa, eu acho que Voltar a Machado de Assis é um clássico. O conto O Alienista ou o conto A Missa do Galo são notável força. No Alienista, Machado de Assis enfrenta questões que Freud enfrentaria 20 ou 25 anos mais tarde. Não é? Então, é um grande contista. Para tomar a língua portuguesa clássica. Não é? Nos escritores modernos, entre o direito e a literatura, ler os contos policiais do Garcia Rosa, por exemplo, que é um psicólogo que sempre quis ser escritor e só conseguiu ser depois de 60 anos de idade, quando teve um problema cardiológico. Quando quase morreu, ele abandonou a psicologia e tornou-se escritor. Ele tem uns 8 ou 10 livros, muito sintéticos, muito objetivos, todos passados em Copacabana, e livros policiais. O advogado com a delegacia de polícia e tal, já é um ambiente literário mais próximo do dia a dia. E muita força de vocábulo, muita força de cenas num ambiente contido de poucas palavras. Aliás, o ministro fez uma referência interessante, que é a questão justamente da possibilidade da leitura na sua língua original e a questão das traduções. É conveniente de qualquer maneira, é interessante se procurar boas traduções, de preferência feitas por intelectuais de renome brasileiros, também na hora de comprar um livro, de repente Allan Poe, o próprio Hemingway, se procurar assim, tradução feita por quem, isso é um detalhe importante? Há uma brincadeira italiana muito divertida, né? Traduttore traditore. Todo tradutor é um traidor. Você não consegue levar para outra língua todas as nuances do original, mas há uns e outros, né? Você tem traduções fantásticas da década de 40 do inglês para o português, da Livraria do Povo, em Porto Alegre, feitas pelo Érico Veríssimo. São traduções fantásticas. Então é preciso realmente, a sua sugestão é correta, conhecer o tradutor. Há um livro de direito
e sociologia política, não vou citar o nome para não ofender o tradutor, de um italiano clássico sobre partidos políticos, que você lê o livro, você não consegue continuar. Tão mal feito, tão mal, né? Você tem que ir original italiano ou não vai. Então, é muito perigosa a tradução, muito perigosa, principalmente em textos jurídicos. As traduções do alemão para o espanhol são de ótima qualidade, mas alguns termos técnicos, ou você conhece a raiz alemã, ou você não compreende o texto. Impossível se fazer uma tradução de poesia. A poesia não é traduzível. Elizabeth Bishop, que eu conheci nos anos 70 em Ouro Preto, morou muitos anos no Brasil, ela dominava muito bem a língua portuguesa, recitava de memória muitos dos poetas modernos brasileiros, mas ela não conseguiu traduzir para o inglês. Você toma Robert Frost, que é o grande poeta da Nova Inglaterra, aquele ambiente rude da terra tomada de pedra. Não tem como traduzir. Não tem como traduzir. Você pega e traduzir a Divina Comédia, tirar do italiano? Não tem. Ou você domina o italiano, a métrica, a música, porque na poesia, ou você domina a música, ou você não tem a emoção da poesia, não basta ler a palavra. Né? A poesia você lê em voz alta. A poesia você não lê para dentro. A poesia você declama, senão você não sente. Então a tradução é impossível. Autores da atualidade, é possível se achar nessa seara autores que pudessem ser recomendados justamente para que possamos acompanhar até algumas obras até na sua própria gênese acontecendo nesse momento, recém-lançadas? Pensando na literatura como instrumento de trabalho no âmbito do direito, eu acho que poucos têm a síntese e a força de Garcia Rosa. Bom, assim nós encerramos esta nossa edição de hoje do nosso programa Iluminuras com esta entrevista com o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, advogado militante na área eleitoral, constitucional e professor de literatura, Torquato Jardim. Há muito tempo atrás. Ministro, quem já foi rei não perde a majestade. Muito obrigado pela participação mais uma vez. E por aqui vai ficando, portanto, o nosso programa. Encontro marcado na próxima semana com mais uma edição da revista eletrônica de literatura da TV Justiça.